Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, sou engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, defendi a minha dissertação dia 27 de agosto deste ano. Eu vou apresentar, então, um dos capítulos dessa minha dissertação, que está intitulado como Eficácia de espécies de Bacillus trichoderma no controle da antracnose em frutos de oliveira. Meu orientador é o professor Dr. Edson Bertolini e minha co-orientadora, Andréa Mara Rota de Oliveira, da Secretaria da Agricultura. Então, primeiramente, preparei um breve roteiro para contextualizar melhor essa minha apresentação. A oliveira é uma das culturas agrícolas mais antigas já cultivadas pelo homem, é originária da Ásia Menor e tem a sua história enraizada na bacia do Mediterrâneo. Nos últimos anos, vem havendo um crescente interesse pelo seu cultivo, não apenas nos países de origem, mas em diversos outros países do hemisfério sul, como Argentina, Chile, Uruguai e também, principalmente, no Brasil. E esse interesse se deve principalmente aos benefícios que o azeite de oliva pode proporcionar na dieta humana. A área de plantio no Brasil é de cerca de 10 mil hectares, segundo o Instituto Brasileiro de Agricultura, tendo o Rio Grande do Sul como polo produtivo principal, com cerca de 70% da produção, seguido da região da Serra da Mantiqueira, entre Minas Gerais e São Paulo. Nos últimos anos, temos observado uma redução drástica na produção de azeite de oliva, fato que decorre principalmente aos eventos climáticos extremos que temos observado, com chuvas recorrentes na primavera, o que acabou prejudicando diretamente a polinização das plantas e, consequentemente, o pegamento do fruto. Apesar dessa redução, né, dessa produção, os azeites brasileiros, principalmente do Rio Grande do Sul, vêm conquistando reconhecimento internacional, despontando países, né, com alta produção, como Portugal, Grécia, Turquia, decorrente à qualidade desse produto brasileiro, conquistando prêmios, medalhas de ouro, prata e bronze nesses concursos. Quais são os desafios para que a gente mantenha essa produtividade, tanto essa produtividade quanto essa qualidade desse azeite de oliva extraído? Aqui eu apontei alguns fatores principais, como o manejo cultural, densidade de plantio adequada, uma densidade de plantio adequada, uma nutrição, uma poda e irrigação adequada. Todos esses fatores, né, vão acabar auxiliando os produtores a realizarem um manejo adequado a fim de reduzir a densidade de inóculo dos patógenos no campo, que é um dos principais fatores limitantes para o desenvolvimento da cultura, a questão das doenças. As principais doenças que podem acometer a cultura e reduzir o desenvolvimento e prejudicar o desenvolvimento das plantas. Dentre as principais doenças, nós temos as doenças de etiologia fúngica, como as principais, nós temos a antracnose, causada pelo patógeno coletótrico, que afeta principalmente o fruto, prejudicando a qualidade do azeite de oliva extraído, e a fusariose, de parte radicular, que afeta diretamente o fluxo de seiva, prejudicando o desenvolvimento e podendo ocasionar, em estágios mais severos, até a morte da planta. Qual foi a justificativa, então, para a realização desse trabalho? Principalmente devido à escassez de produtos registrados para a cultura no âmbito do Brasil e Rio Grande do Sul, principalmente, tendo basicamente poucos fungicidas sistêmicos registrados para a cultura, o que os produtores acabam utilizando de maneira ostensiva esses produtos, o que pode ocasionar uma resistência frente aos patógenos. São utilizados também fungicidas à base de cobre, o que acaba acarretando uma fitotoxicidade para as folhas e também acumulando esse cobre no solo, que acaba prejudicando a microbiota benéfica que nele está presente. Então, dentro desse contexto, foi avaliada a eficácia de agentes de controle biológico dos gêneros Bacillus trichoderma na redução da severidade da antracnose na cultura, nos frutos da oliveira. Os objetivos específicos: avaliar a eficácia desse agente de controle biológico, no controle da antracnose em frutos de oliveira, como foi realizada a obtenção desses micro-organismos. Então, foram utilizados 3 espécies de coletótrico, Acutatum gloeosporioides e nymph, e 2 espécies de Fusarium, Oxyspor e Solane, sendo que o Fusarium e Solane foi obtido através da Fundação André Tozelo, e as demais foram obtidas através de trabalhos conjuntos com a URGS e o DDPA. Os antagonistas foram utilizados 2 cepas de Bacillus velezenses e um Bacillus sp, além de 2 espécies de tricoderma, Aspergilloides e vírens, que foram obtidos através dos centros de pesquisa em florestas da CEAP.
Além desses, foram utilizados dois biofungicidas comerciais como controle, o ICB Nutrisolo e o Serenade, que é a base de bacilos. Os frutos foram coletados na estação experimental agronômica da URGS, da cultivar arbequina. Logo após a coleta, foi realizada uma desinfestação superficial em laboratório desses frutos, com hipoclorito, álcool e água. A secagem desses frutos, decorrida essa secagem, foi realizado um ferimento com agulha estéril em cada fruto, porque nem sempre os frutos coletados no campo estão intactos. Então, para uniformizar essa infecção, na hora da inoculação do patógeno, foi realizado um ferimento em cada um deles. A preparação da suspensão dos antagonistas, os frutos então foram imersos nessa suspensão dos antagonistas. Dos gêneros Trichoderma foi uma concentração de 10 × 7 conídeos, e Bacillus foi quantificado em uma DO de 600, que dá aproximadamente 10 × 9 unidade formadora de colônia. Por um período de 20 minutos, após 20 minutos, os frutos foram dispostos em uma câmara úmida por um período de 24 horas. Após esse período, foi realizada a preparação da suspensão dos fitopatógenos. Esses frutos foram imersos nessa suspensão dos fitopatógenos. Foi feita uma imersão rápida deles em uma concentração de 1,5 × 10⁵ conídeos. Após esse período, os frutos foram dispostos, então, em embalagens plásticas, onde cada tratamento foi composto por 15 frutos, distribuídos em 3 embalagens plásticas, contendo 5 frutos cada. Foi realizado um DIC, então, com 3 repetições. A avaliação das severidade da doença foi preparada, então, uma escala, onde 0 seria o fruto sem sintoma, 1, pequenas lesões localizadas, 2, lesões coalescentes sem acérulos, 3, lesões coalescentes com acérulos, 4, fruto totalmente comprometido. Foi avaliado, então, o índice da severidade da doença, a avaliação a cada 3 dias por um período de 9 dias. 3 dias após a inoculação, não obtivemos uma interação significativa entre biocontrole e patógeno, porém tivemos uma diferença dentro do fator patógeno, onde o coletótipo com gloiosporioides se mostrou mais virulento em comparação ao coletótipo com acutato, como a gente pode observar claramente na imagem. 6 dias após a inoculação, tivemos uma interação significativa entre os dois fatores, onde KC1 e CRS3 reduziram a severidade de maneira mais eficaz, com 23% a 30% em relação ao controle. Tivemos 56,7% de severidade, tendo as lesões predominantes nos níveis 2 e 3. As imagens mostram também claramente essa diferença, onde a letra C é o tratamento controle e A e B os tratamentos. 9 dias após a inoculação, tivemos o oposto do que tivemos aos 3 dias, onde tivemos apenas uma diferença significativa dentro do fator biocontrole, ou seja, independente da espécie de coletótipo utilizado, todos os agentes de controle biológico tiveram uma redução de severidade da doença frente ao fruto, onde Trichoderma virens e CRS3 reduziram com maior eficácia. Na letra A, a gente pode observar que Trichoderma colonizou a superfície do fruto, fato esse que não deve ser levado como indicativo apenas fitotóxico, mas sim devido às condições que esse experimento foi realizado in vitro, ou seja, uma densidade de conídeos muito grande em contato direto com o fruto. Fato que nas condições ambientais temos uma questão diferente, né? As variáveis ambientais influenciando nessa questão com o fruto. As conclusões, né, a cepa CRS3 e KC1 apresentaram uma eficácia significativa na redução da severidade nos estágios iniciais da infecção. Esses resultados vão fornecer, então, uma base científica para avançar com todos esses isolados e para uma construção de um programa de manejo sustentável das doenças da cultura de oliveira em campo. Agradeço ao NPq pela construção da bolsa, à URGS, ao DDPA, aos meus orientadores, a todos que participaram direto ou indiretamente da realização desse trabalho. Fico disponível para perguntas. Muito obrigado pela atenção.